desse jogo foram muito discutidos, Carlos Alberto. Por exemplo, no segundo tempo, o lance que o Pelé é cercado por 5 jogadores uruguaios e o árbitro espanhol dá fora da área. Foi dentro da área. Livrou-se Pelé, ganhou Pelé, vai fugindo Pelé, vai se adiantando Pelé, vai conduzindo Pelé no meio de 10 homens ali. Ainda falta! Meu Deus do céu! Sobre o Pelé numa arrancada gigantesca que levanta o estádio de Calixto, pondo esta gente aqui petrificada. E a falta vai ser marcada sobre a linha. Vejam os senhores da repetição. Aí vem Pelé, Olha dentro, vejam os senhores dentro da área. Olha, da posição que eu estava, não deu para perceber muito. Depois, observando pela televisão, a impressão é que o Pelé estava dentro da área. Porém, a gente sabia que fazer gol de pênalti ali naquele jogo seria muito difícil, né? Aí vai Carlos Alberto. Vamos, minha gente. Clodoaldo, Piazza, o terreno é seu, Everaldo. Vai com ela. Isso, Gauchão. Suspendendo para Pelé. Olha a matada de peito, baixada na terra. Pênalti! Sobre Pelé, Saldanha. Na virada de pé, quando vai arrematar, por trás, a Anqueta fez o pênalti com consciência de que estava fazendo. O ambiente do jogo... Por que você acha que o árbitro não iria marcar? Não, acho que não. Acho que não. Como ele, muitas vezes, ele relevou o jogo violento por parte da seleção do Uruguai. Piazza para Brito, Brito a Rivelino. Vamos, minha gente. Aí vai o garoto do parque, passando bem, abrindo para Jair. Vamos lá, Jair. Jair carrega para Rivelino. Rivelino acostado pelo Julio Cortés. Ganha o lance. Quando é violentamente torpedeado. Rivelino chutado maldosamente pelo Maneiro. Cartão branco para Maneiro. Voltando ao primeiro tempo, uma bola que você dá para o Brito erra e o Uruguai chega ao primeiro gol. Qual foi a visão que você teve daquele lance? Olha, naquele momento, quer dizer, desde que começou o jogo, o time já começou meio, né? Aquela coisa, meio 50. Então, o que acontece? Nós estávamos com dificuldade no jogo. Aí, por um erro individual, o Uruguai faz o primeiro gol. Mas o cara errou o chute, né? Porque o Félix esperava que o chute fosse sair forte, o Cubijas errou o chute e desarmou o nosso goleiro Félix. Por isso, talvez ele tenha feito o gol. Então, eu acho que não cabe a gente colocar a culpa em ninguém. São erros que acontecem normalmente num jogo em que praticamente era uma final, né? Porque nos dava o direito de disputar o título ou com a Alemanha ou com a seleção da Itália. Carlos Alberto com ela. Pingando na área, assim. Na cabeça, aliviou Anqueta. Alvinhas. Maniero. Vem que é sua, Carlinhos. Isso. Brito. Brito. Menina Morales. A pelota es muy peligrosa. Tira muy bien. Um chute de canela, um goleiro sendo pego no contrapé. Deu medo do Fantasma na hora que aquela bola entrou, que passou pela cabeça do capitão da equipe, Deu. Realmente, eu não posso falar pelos outros, mas a gente deu uma estremecida, porque nós já começamos mal. Aquela coisa, todo mundo na concentração falando de 50. Psicologicamente, o grupo não estava legal para começar o jogo. Apesar de toda a advertência do Zagallo em relação àquilo, procurando deixar o nosso time tranquilo, né? Porque nós tínhamos muitos jogadores jovens. Eu mesmo era jovem, eu tinha 24 para 25 anos. O Clodoaldo tinha 19, o Edu tinha 19, o Paulo César tinha 20, o Jairzinho era da minha idade, enfim. Então, tudo aquilo atrapalhou. Aí começa o jogo, o time não está bem. O Uruguai faz o primeiro gol. Eu falei, pô, vai se repetir o tal do 1950 aqui, que a gente não viu, mas íamos vivenciar outro 1950 em 70 lá no México. 1-0 para o Uruguai é o placar. Gol de Cubijas.
Morales atrasa, a bola lhe é devolvida por Monteiro. Morales avança, Carlos Alberto estoura com Morales e lhe é apresentado cartão amarelo, Saldanha. É, advertência, vai ficar apresentando cartão aí o dia inteiro. Carlos Alberto, você citou a pouca idade do time. Você, como capitão, qual era a tua função? Por exemplo, o Brasil havia acabado de tomar o primeiro gol. Qual era a tua função? Como é a tua importância, o significado? Por exemplo, o Pelé. Você chegava junto do Pelé? Olha, na questão da liderança, eu tinha ajuda de outros jogadores que eram líderes em suas equipes. Como o Gerson, o próprio Pelé, lá no Santos. O Piazza no Cruzeiro, o Brito no Vasco, depois no Flamengo, né? Então e na reserva tínhamos outros jogadores que exerciam liderança. Então o trabalho era facilitado, porque não era um cara, capitão, ao mesmo tempo líder. Então a gente dividia ali. Mas eu era um cara que sempre falava, né? Eu já era capitão do time do Santos, quando fui capitão da seleção brasileira. O Santos, que na época era considerado um dos melhores times do mundo. Então eu sempre tive aquele jeito de falar muito dentro do campo, mandar para aquele lugar, se o cara não gostasse, o Pelé então... Mandava o Pelé também? Mandava. Eu tinha uma amizade, como tenho até hoje, uma amizade muito grande com o Pelé, ao qual nós do meio do futebol, sempre chamávamos ele de crioulo de uma forma carinhosa, né? Aliás, eu era o único cara, tenho certeza absoluta, que fui o único brasileiro que quando o Pelé era ministro, eu fui algumas vezes no gabinete dele lá em Brasília, entrava no gabinete do ministro do esporte, chamando, e aí, crioulo? Ninguém ficava, o pessoal não entendia nada, mas era pela forma carinhosa que a gente tratava o Pelé assim, dessa forma, e pela amizade que eu tinha com ele. Agora, eu xingava ele me xingava, era só fazer coisa errada, mas tudo procurando o benefício da equipe. Eu espero que no segundo tempo nosso time desloque mais gente da defesa, porque tem muita gente na defesa. A partir da eliminatória nós estamos perdendo por um tempo. Tá bem, algum cuidado, mas eu creio que não era pra tão excessivo o cuidado. Se os uruguaios têm um ou dois homens no ataque, não há necessidade, como agora estão Carlos Alberto, Clodoaldo, Gerson, Pelé, o Brito, Piazza e Everaldo para marcar dois homens. Não. Aí vai o Brasil. Jair para Tostão, Tostão para Pelé, Pelé para Jair, Jair progride. A pelota lhe escapou, Jair. O João Saldanha, que havia treinado a seleção, disse que naquele momento a seleção estava excessivamente cautelosa, que o Tostão era o único atacante, o único homem que estava jogando para frente. Você concorda? Concordo, porque tudo contribuiu para que a gente entrasse instintivamente daquela maneira. O aspecto psicológico, o problema do tal 1950, o fantasminha, né, de 1950, estava na cabeça da gente. Então, não foi ordem do Zagallo, não. O Zagallo, a instrução do Zagallo, a orientação dele, é para que a gente jogasse da mesma maneira que a gente vinha jogando os outros jogos e a seleção vinha saindo bem. Mas, instintivamente, o time entrou meio... Não seria dizer o termo acovardado, não é o caso. Mas, sem a gente perceber, a gente... Faltando confiança um pouquinho? Faltava muita confiança, faltou muita confiança. Rivelino para Carlos Alberto. Clodoaldo. No segundo tempo aqui estará o companheiro do Valdo Cosi. Rivelino. Everaldo. Vai embora, Everaldo, que você tem uma via dupla pela sua frente. Soltou para Gerson. Vamos lá, Gerson. A Pelé, de cabeça, pela linha de fundo do arco de Mazurkiewicz. Em determinado momento do jogo, o Tostão vai para a esquerda, ocupar um espaço que era do Rivelino, abrindo o meio para você, para o Pelé e para o próprio Rivelino. Esse giro era combinado ou era natural? Não, o Zagallo sempre orientou o time nesse sentido, porque ele sempre falou, se o time ficar, os jogadores, cada um ficar preso à sua posição, a marcação do adversário vai ser facilitada. Então a orientação é para que todos os jogadores se movimentassem, principalmente o pessoal de ataque, para facilitar a entrada de quem vinha de trás, principalmente no meu caso. Vambora, Carlos Alberto. Carlos Alberto com ela. Suspendendo. Pelé. Para Jair. Ponta de bota. Que é isso, Matosas? Qual era a importância de sair para o primeiro tempo tendo marcado um gol? Foi super importante aquele gol, principalmente pelo momento que a gente estava passando, né? Volta a falar aquela coisa de 50 na cabeça de todo mundo.
Se nós virássemos do primeiro para o segundo tempo em desvantagem, ou seja, o Uruguai vencendo de 1 a 0, a gente não tem noção do que ia acontecer no segundo tempo. Talvez o Uruguai conseguisse manter a vantagem e nós é que iríamos disputar o terceiro lugar com a seleção da Alemanha. Então, o nosso time ter assinalado aquele gol através do Clodoaldo, numa sacada genial do Gerson, né, com a troca de posição, foi primordial para que nós fôssemos para o vestiário aliviados com aquela tensão toda, 1950, né? E a gente sentiu que o ambiente era outro. Rivelino, caminhando Everaldo, caminhando a Clodoaldo, sempre Clodoaldo, no ataque, Tostão, vamos minha gente, e bola, Clodoaldo! Brasil! Vamos lá, minha gente! Ao momento em que faltavam 10 segundos para terminar o tempo regulamentar. Quando nós fomos para o vestiário, o Zagallo super contente com a reação do time ao empatar praticamente no final, né, da primeira etapa. A orientação que ele deu para nós, arrepiava todos, vamos lá, aquela coisa. O Zagallo é rei disso, né? Ele sabe motivar o time. Então nós voltamos para o segundo tempo, aí sim, time confiante, sabendo do nosso poderio em ganhar da seleção do Uruguai, como acabou acontecendo. Olha o lance. Gerson, Tostão virando. Terminada a primeira etapa. 1 a 1. Oh, meu Deus, quanto lhe agradeço. Não entrego a dose com 1 a 0 contra o Brasil. Entrego com 1 a 1. Depois desses lances, é que a gente passou a ver outros jogadores, não só apenas no Brasil, mas também no exterior, tentando surpreender o adversário com os tipos de jogadas que o Pelé iniciou naquela Copa do Mundo. Já estamos na prorrogação. Vai de novo, Pelé, atenção, olha o quarto gol aí. Carlos Alberto, vamos voltar ao primeiro tempo, quando o Brasil leva um gol. Você notou alguma expressão facial, alguém mais desesperado, algo que tenha te assustado? Eu não chegaria ao ponto de dizer que nós ficamos assustados, eu e os outros companheiros. Porém, naquele momento não foi aquela reação que seria normal da nossa equipe. Não, tomou, vamos lá, como foi, por exemplo, no jogo final contra a Itália. Tomou o gol, tudo bem, deu bronca, deu esporro, mas o gol que nós tomamos contra o Uruguai foi uma reação assim, uma coisa fria, sabe? Então, quer dizer, tudo aquilo que estava acontecendo, 50 na cabeça, a gente sabia que aquilo estava atrapalhando o time, o gol que a gente tomou, eu cheguei a temer, realmente, de que a gente ia perder o jogo. Mas alguém, assim, alguém, você notou alguém mais que tenha sentido mais, algum jogador, uma expressão? Não, foi uma coisa igual, como se a gente tivesse tomado uma ducha de água gelada, né? Nem fria, né? Mas aos poucos, depois daquilo ali, o time foi tentando se ajeitar, mas foi uma reação esquisita. Não foi aquela coisa daquele time que quer ser campeão, ter certeza que vai ser campeão. A reação foi meio atípica. Não foi por exemplo, como o Didi em 58 botou a bola embaixo do braço, pegou, vamos lá, não. O negócio estava meio esquisito, realmente, naquele início de jogo. Aí Gerson. Outra vez Clodoaldo, a Gerson. Esse é o ritmo de jogo, toque de bola, mas evitando o confronto, soltando a bola antes que os homens cheguem. Aí Clodoaldo protegeu bem a bola, deixou a Carlos Alberto, fez a devolução, recebeu Clodoaldo, a Jair. É um homem tempestade, vem Jair, livrou-se, Jair entrou, preparou, tirou o rasteiro, escapou, agarra de novo Mazurkiewicz. É uma tempestade, Breta. Exato, Cose. Parece mais tranquilo o Brasil, hein?
encontrou o seu ritmo de jogo nesses primeiros momentos. No vestiário, a gente já falou sobre o vestiário, vamos voltar a falar sobre o vestiário. Você lembra alguma palavra do Zagallo, algo que tenha te tocado mais? Relembra pra gente, traz pra gente